próxima pergunta é sobre o livro com o André do Rap. Como você conheceu o presidiário e ele, por estar preso, ele escreveu algum livro ou algum diário? Eu conheci o André porque eu estava trabalhando como jornalista em 2001 e aí eu estava com essa ideia de escrever sobre o massacre, sobre prisão. É um tema que tem tradição na literatura, né? Tem muitos escritores que foram presos e que escreveram na prisão. Graciliano Ramos, Dostoiévski, grandes escritores, né? Que foram presos e escreveram, produziram bons livros, livros excelentes muitas vezes na prisão. E claro, esse sentimento de querer contar. Na verdade, por que eu me interessei por esse tema? Quando teve o massacre, imediatamente, os primeiros dias depois, o que aconteceu? Os presos que morreram viraram um número. A gente não sabe quem morreu lá. Sabe porque tem os nomes, né? Se a gente for pesquisar os registros, a gente descobre. Mas ninguém contou a história deles. Então é uma história que precisa ser contada no Brasil. E é possível contar essa história, porque o que era a minha ideia? Era conhecer familiares de presos, gente que conheceu, amigos, né? Para tentar contar a história. Alguém precisa fazer isso ainda, né? Jornalistas, historiadores, é uma história que precisa ser contada. Assim como a história da ditadura, a história do massacre de Canudos, enfim, estou falando de coisas muito negativas, mas coisas que precisam ser contadas para que a gente entenda, né, e consiga superar essas coisas. Aí o que aconteceu? Eu fui lá no julgamento do Coronel Biratã, que foi o policial que comandou a ação da polícia, com esse objetivo de conhecer gente ligada ao episódio, ao massacre. E aí o André estava lá acompanhando o julgamento. Então foi assim que eu conheci. Ele me falou, já estou escrevendo um livro sobre o massacre. Aí eu falei, legal, também gostaria de escrever alguma coisa sobre isso, vamos conversar, trocamos telefones e assim foi. Aí eu fui na casa dele várias vezes, e aí quando eu fui ler as coisas que ele tinha escrito, eram coisas legais, mas eram coisas muito desorganizadas. Eram coisas assim, que ele tinha escrito na cadeia, depois ele tinha escrito em outro momento. Eu falei, e muitas cartas, né? Porque os presos, como vocês sabem, escrevem muitas cartas para falar com as pessoas. Eu falei, André, vamos ver se a gente tenta uma outra solução. Aí o que a gente fez? A gente gravou. Eu fiz entrevistas com ele. Então, sentava nós dois, eu pegava um gravador, ligava e falava, e aí, conta aí. Como é que foi? Como é que você foi preso? O que aconteceu? Como é que foi naquela cadeia? Não. E aí ele foi contando. E falou um pouco de como é que foi o massacre também. Então o começo do livro é bem sinistro, é bem pesado, assim. Então ele conta um pouco como é que foi a ação da polícia. O André escreve bem. Então você pega ali, tem as cartas dele no livro. E eu insisti muito com ele, porque ele queria escrever outro livro, ele queria que eu ajudasse ele a escrever outro livro. Eu falei, não, tudo bem, mas escreve você, porque você escreve direito, e é legal você escrever, né? Mas ele tem um pouco de dificuldade. Mas eu acho que ele ainda vai escrever um livro dele, assim. E acho que o diário é um gênero legal, assim, porque aí tem a ver com a história dele, com as coisas. Seria super legal, por exemplo, um diário de um ex-detento, né? Então um cara que tem dificuldade de se inserir novamente na sociedade. Né? Vamos ver. Faz tempo que eu não falo com ele, aliás, precisava falar com ele.